Estamos então aqui com Jansen, direto de Vitória, Aline, direto de Maringá, o seu esposo junto, em o André está em São Paulo, o William em Belo Horizonte. Acaba de chegar aqui o Wilson Primo, meu amigo, que é de Connecticut, deve estar em algum lugar da Flórida. Ele- Opa! E agora nós estamos começando esse estudo de hoje, que é sobre as profecias de Daniel, mas no capítulo 5. Então eu vou passar. Wilson, muito bem-vindo, viu? Já que você está vindo a primeira vez, eu vou fazer eu já estava planejado uma breve recapitulada do que a gente viu até aqui para a gente entender. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Feliz de estar aqui. Que bom. Muito bem, gente. Eu vou pegar aqui então muito bem. Recordando, relembrando, todos veem a minha tela? Estão comigo aqui? Sim. Então, muito bem. Definição de Bíblia. Lembra disso? Primeiro estudo. A Bíblia é a revelação de Deus e a maneira como ele trata com o problema do pecado. Então, a Bíblia, ela apresenta a solução do problema. E a solução do problema, ela veio através da revelação de Deus. Ele revelou como ele resolveria esse problema causado no Éden, que vocês já conhecem a história. Depois nós entramos nas profetas e profecias, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Tem outras traduções que fala Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nós estudamos e vimos que o profeta, ele é escolhido por Deus, ele não se oferece. Quando Deus escolhe, ele capacita e comissiona. E a profecia dada a esse profeta pode ser através de sonhos, de visões. E ele escrevia, isso é muito importante saber, que ele escrevia aquilo que recebeu de Deus na realidade da época, com os recursos que ele tinha, com a linguagem que ele tinha. Então, a profecia, ela não é escrita porque um anjo ditava e ele escrevia. Tem exceções a isso. Os 10 mandamentos é uma exceção a isso. Não foi escrito pelo homem, pelo dedo de Deus. O Apocalipse é uma exceção a essa regra. Lá diz bem claro que o Deus revelou a Jesus Cristo, que deu ao anjo e mandava João, escreve porque é fiel e verdadeira. Então ele transliterava. Ele escrevia o que está ali. Aí, finalmente, nós chegamos no livro de Daniel, onde estudamos o capítulo, vimos o profeta, o livro tem a sua característica histórica, porque ele data os eventos, ele cita o evento, o local e a data, então é um fato histórico. E nós vimos no capítulo 2 que Daniel teve um sonho. Daniel não, Nabucodonosor teve um sonho e Daniel foi lá e revelou esse sonho. Ele sonhou com essa estátua aí enorme, gigantesca, cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro. E a revelação disse que foi revelado a Daniel e olhou para Nabucodonosor, lembram? Tu és a cabeça de ouro. O estudo seguinte, nós vimos que Nabucodonosor, para afrontar a revelação que havia dado Deus por Daniel, ele mandou fazer uma estátua no capítulo 3, toda de ouro, e obrigou que todas as pessoas representantes do Império Babilônico adorassem a imagem. Essa imagem, vocês se lembram, ela representava o panteão da divindade babilônica, que eram 600 deuses. Então o principal era Marduk, Nabu, filho de Marduk, Sim, Shamash, Enki, Haddad, olha aí, Haddad e Ninhuta. O que que ele estava, na verdade, fazendo? Trazendo para si adoração e obediência que é devida só a Deus.
E vocês sabem o que aconteceu. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não aceitaram, foram para a fornalha, não morreram, e Nabucodonosor, nesse tempo, começa um processo de conversão. Aí nós chegamos hoje, lembrando da revelação do capítulo 2 que Deus disse que Nabucodonosor era a Babilônia. E o estudo de hoje é escrita na parede, o fim de Babilônia. Tá bom? Então, agora, a partir daqui, nós vamos entender o que que aconteceu. Gente, isso é impressionante o que a gente vai ver agora. O texto que está lá no capítulo 5 está assim, ó, na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal. A caiadura da parede, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Eu vou ler o texto bíblico para a gente entender o que que estava acontecendo ali. Então, a partir de agora, é legal, é uma leitura muito boa que, como eu disse, o livro é um livro, ele tem histórias e Daniel escreve o conteúdo dele para que fosse entendido. Eu vou ler, se tiver pequenininho para vocês, vocês vão acompanhar. É um capítulo, o capítulo 5 tem, olha só, estamos aqui no capítulo 5 de Daniel. O rei Belsazar, só para saberem, esse Belsazar, quem teve o sonho no capítulo 2 foi Nabucodonosor. Quem tem agora no capítulo 5, quem está no trono é Belsazar, mas nós vamos descobrir pelo texto quem é esse personagem. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1.000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Babilônia sequestra os judeus, invade o templo e leva os utensílios do templo. Agora, o filho dele pega esses utensílios e vai fazer uma festa, uma orgia com os utensílios do templo. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, de ferro, madeira e de pedra. Olha só a precisão de Daniel. Vocês se lembram do sonho de Nabucodonosor? Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Olha os deuses que tinham na Babilônia: ouro, prata, bronze, ferro. Mesma coisa. Da mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via da parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Você já viu uma descrição de medo igual a essa? Só faltou Daniel falar que ele se molhou todo. Olha só. Gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Isso quer dizer, se ele era o terceiro, é porque, na verdade, Belsazar era príncipe regente. Possivelmente o pai dele estivesse fora e ele estava ali naquele momento, por ele não ter, porque Daniel seria o terceiro. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Olha que legal, hein? O que se escreveu, ninguém podia entender.
Então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-se o semblante e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó, o rei, o constituiu mestre dos magos. Daqui tiraram o personagem de Caverna do Dragão, né? E constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora, chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a sua interpretação. Isso é forte, né? Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz, o entendimento e excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidas às minhas presenças sábios, astrólogos, para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. E aí vai fazendo aí um monte de propostas, falando um monte de coisa. Porém, Daniel rejeita os presentes e diz assim: Tuas dádivas fiquem contigo. Dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e falei saber a interpretação. Ó rei, olha, gente, presta atenção daqui para frente. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza e a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, conservava em vida. E a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou-se a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Está em Daniel 4. A sua morada foi com os jumentos monteses, fizeram-no comer erva como os bois. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Agora vem a sentença. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que soubestes tudo isso. Te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu, os teus senhores, tuas mulheres, tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura, lhe pusessem uma cadeia no pescoço de ouro e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro governo do seu reino. Porém, olha o verso 30. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou-se o reino, sendo da idade de 62 anos.
Muito bem. O que vimos aqui? Que acabamos de ver aqui. O cumprimento da primeira parte da profecia do capítulo 2. Que agora eu vou mostrar a tela para a gente ilustrar e ficar melhor. O que que acontece aqui? No capítulo 10, 2, um rei sonha, um profeta interpreta. No capítulo 3, o rei tenta afrontar o céu. No capítulo 5, agora, a gente vai ver, olha só, aparece uma mão, só a mão escrevendo na parede, a pessoa não sabia o que estava escrito. O que apareceu lá, numa língua estranha, era Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E essa interpretação, esta, pois, o que está escrito é Mene, Mene, Tekel, Upharsin, e olha só o que está escrito. Aqui eu quero falar para vocês. Deus revelou a história da humanidade desde o primeiro grande reino universal, que foi a Babilônia, até o fim dos tempos. E Daniel, que teve o prazer de revelar a visão, agora aqui, já morto Nabucodonosor, ele vai testemunhar a passagem de reino da Babilônia para os Medo-Persas. Estes reinos que está aqui, Dario foi o que conquistou, mas o rei era Ciro. Esse reino era formado pelos medos e os persas, que eles se fundiram e formaram uma nação dos medo-persas. Esse reino queria entrar, se vocês já ouviram falar dos 300, foi nesse período, da rainha Esther, acontece nesse período do reino da Pérsia. Vocês se lembram de Neemias, de Esdras? Foi nesse reino que entra agora, que Daniel é a testemunha ocular. Então veja bem, nós temos no mesmo livro uma profecia dada de tempo e o mesmo profeta testemunha. Agora eu vou contar para vocês uma história fantástica de como isso aconteceu. Eu vou voltar a tela aqui. Todos aqui estão ouvindo? O problema é o seguinte: fizeram uma Babilônia inexpugnável. Os muros da Babilônia, isso é fato histórico, eles cabiam algumas dezenas de carros na largura dele. A altura absurda, não tinha como transpor isso, era intransponível. E por isso a Babilônia se achava assim, por isso ele fez a estátua de ouro, isso aqui jamais será tomado. Porém, dentro da Babilônia passava um rio. Tinha um rio ali dentro. E era o rio Tigre ou Eufrates, um desses dois. Tigre ou é o rio Tigre, que passava dentro da Babilônia. O que Belsazar não sabia é que os medos estavam e montaram uma estratégia de desviar o fluxo de um rio inteiro. Eles estavam fazendo um trabalho ali e naquela noite sabiam os espias que a Babilônia estava em festa. E eles desviaram a rota do rio e entraram por baixo, porque o rio era uma forma de proteger nas grades ali, cerraram, baixaram tudo. E quando eles entraram, encontraram os 1.000 homens mais importantes do reino, generais todos, bêbados. A história diz que foi uma carnificina tremenda e mataram Belsazar ali naquela noite em que Daniel tinha dado a revelação. Dario já sabia quem era Daniel, matou o rei, tomou o trono e ficou ali até que Alexandre o Grande viesse e destroçassem no reinado de Artaxerxes. Sabe o que você vê diante disso? Você pode não acreditar na Bíblia. Pode dizer que a Bíblia foi escrita por um monte de pessoas e tudo mais. Se você ignorar alguns fatos. Primeiro, é impossível conhecer o futuro. Como pôde Deus revelar
Mais de 50 anos antes, o que iria acontecer naquela noite. Não só acontecer, mas de uma forma miraculosa, houve um juízo. Veja bem o que aconteceu, a afronta do rei. O Daniel dá para ele qual foi a sentença. Olha só, Deus exaltou o teu pai. Deus autorizou que ele fizesse muita coisa. Ele se ensoberbeceu, depois ele caiu e reconheceu que Deus era o Senhor dos céus. Aí vem a sentença. Contudo, você sabendo de tudo isso, você pegou os utensílios da casa dele, da casa de Deus, e veio aqui para, no meio da sua festa, na sua orgia, zombar de Deus, sabendo de tudo isso que ele controla a sua vida. Então, você recebeu uma sentença do céu. E olha só qual foi a sentença: pesado fostes na balança e achado em falta. Veja bem, gente, isso é juízo. E ele falou o seguinte: agora Deus deu, não é que Deus dará, Deus deu o seu reino aos medos e aos persas. Na mesma noite, acabou. Duas coisas a gente precisa entender sobre a profecia. Primeiro, Deus pinça o profeta no tempo para que ele veja o fato acontecendo e ele possa escrever com as suas palavras o que ele estava vendo. Segundo, Deus não manipula a história para que os fatos aconteçam. Para que você entenda, Belsazar afrontou o céu e veio juízo sobre ele. O profeta Daniel não viu quando escreveu lá atrás, quando ele estava escrevendo, que viria uma mão na parede, que Belsazar estaria fazendo isso. Não, ele só diz o seguinte: Nabucodonosor, depois de ti virá outro reino, que é representado pela prata. E a gente sabe pela história que seriam os medos e os persas. Aqui Daniel diz: foi dado aos medos e aos persas. O que que a gente está construindo aqui, meus amigos? Opa, só um pouquinho, deu uma zebrinha aqui. O que que a gente está construindo aqui? Se você entendeu o que está sendo feito, vamos voltar à visão. Tu és a cabeça de ouro, Babilônia. Então, a essa altura já foi, a Babilônia acabou, e agora nós estamos no capítulo 5. Começa a história dos medos e dos persas. Depois disso, o sonho do capítulo 2 vem a Grécia e depois Roma. Mas se nós estamos vendo isso aqui hoje, isso foi escrito no ano, aproximadamente no ano 550, 520 antes de Cristo, e tudo isso aconteceu. Esse fato aqui, ó, essa morte de Belsazar aconteceu no ano 539 antes de Cristo. O que falta? Ele veio. Estas visões foram dadas como sinais para saberem que assim como foi dada uma profecia antes de tudo acontecer e tudo aconteceu, e no final da profecia, aquela pedra que é a volta de Cristo está lá. Como alguém estudar isso e acreditar que a única coisa que não vai acontecer é a volta de Cristo? Deixa eu perguntar isso para você. É possível Deus, através da profecia, acertar todos os detalhes até a queda de Constantinopla? A queda de Constantinopla em 1453, a queda do Império Bizantino em 476, tudo preciso na profecia. Aí a volta de Cristo, que é o maior fenômeno de todos, não vai acontecer. Os sinais foram dados para os que creem. Por que que Daniel não estava nem aí? O Daniel falou: fica com o teu presente. Não quero, não preciso disso. Por quê? Ele sabia o que ia acontecer imediatamente. Ele já sabia, porque Deus revelou para ele. Deus revela os seus segredos aos seus servos. Sabe o que ele revelou para você e para mim? Os sinais que marcam que Jesus está prestes a voltar. Aonde está isso? Está na Bíblia. Então, o que você não pode fazer? Deixar a Bíblia de lado. Deixar a Bíblia de lado é o mesmo que saber de tudo e falar assim: ah, deixa para depois, vamos ver. É vida eterna. Não é um assunto qualquer.
Não é trabalho, não é estudo, não são festas, não são viagens. É vida eterna. É o fim da história do pecado. O que começou aliás, que começou no céu, ratificou-se no Éden, termina, encerra com o cumprimento da profecia da volta de Cristo. Nós estamos aqui estudando isso, meus irmãos, é porque Jesus está aí às portas e os sinais estão aí. Nós vamos sair de Daniel, que agora o próximo estudo você vai pirar com o capítulo 7 e 8. Nós vamos partir para o capítulo 7. Aí a ficha vai cair mais ainda. E aí nós vamos para os sinais modernos da volta de Cristo. Opa, claro que sim. Peraí. O Will está pedindo para compartilhar. Liberar o quê? O microfone ou a tela? Não, para compartilhar a aula, Tião, tá muito boa. Na hora que você falando aí, eu tô lembrando aqui de dois amigos. Aí eu queria mandar para eles entrarem também. Mas já está liberado. O link está aí, é só mandar. Ah, sim, não é porque a gente vai aqui na aula mesmo, tem o botãozinho share, aí ele tá bloqueado, mas eu pego o link e Não, mando já está então. liberado. Já tá, já liberei você para você compartilhar a tela. Liberei agora. Obrigado. Ok? Então veja bem. Sinais são deixados para serem seguidos. Mas quem vai entender os sinais? Eu vou pegar uma fala de Daniel, de Amós, que Deus revela os seus segredos. Qual é o segredo de Deus? Você sabe? Você já ouviu falar do segredo de Deus? Paulo fala desse segredo. Apocalipse fala o seguinte: então será revelado o segredo de Deus, o qual revelou aos seus servos, os profetas. Que segredo você acha que é? O segredo de Paulo, ele começa a falar que era o mistério da encarnação e a conversão dos gentios. Mas o segredo de Deus que está lá em Apocalipse, que ele revela, sabe qual é? O dia e a hora da volta de Cristo. É o maior segredo de todos os tempos. Aquele que a Bíblia fala que ninguém sabe, só Deus sabe, será revelado quando? Num momento exato em que a angústia será brutal. Não se, olha, eu arrepio quando eu falo isso, mas eu quero que você entenda. Se os filhos de Deus foram perseguidos ao longo da história por causa do nome de Cristo, o que te faz pensar que, como a Bíblia fala, que ai dos que habitam na terra, porque Satanás desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta? Eu te pergunto, nós somos melhores que Paulo, Pedro, João, do que Lucas, do que Barnabé, do que pessoas que foram crucificadas, trucidadas, degoladas, incineradas, queimadas por causa do nome de Cristo. E esse mesmo Daniel vai dizer lá atrás o seguinte: por ocasião desse tempo da volta de Cristo, haverá uma perseguição como nunca houve desde que existe nação sobre a terra. Por quê? Porque o inimigo do céu sabe que só tem uma maneira dele acertar no coração de Deus, através dos seus filhos. Por isso, a promessa do Cristo foi: eu vou estar com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Por isso que o salmo do profeta fala assim: olha só, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Não significa que nós não teremos sofrimentos, angústias, perseguição, mas só passará por isso aqueles que estiverem com as suas vidas nas mãos de Deus. Aí o inferno declara guerra contra estes. Mas ele deu para nós os sinais. Ele deu sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, descreveu como estará. Olha para o planeta Terra hoje, como é que está? Qual é o cenário? Cenário de fim. Está tudo fora do controle.
Você não acredita que em 2025 a gente estaria vivendo para ver as coisas que estão aí? A ciência traiu a humanidade, a psicologia traiu a humanidade. A ciência diz que iria curar, nunca teve tantas doenças. A psicologia queria ajudar emocionalmente, nunca houve tanto suicídio, tudo degringolando. Por quê? Porque o fim da história não é o homem que destrói a terra. É na volta de Cristo que tudo será destruído, porque essa terra será renovada, mas nós não estaremos aqui mais. Estamos estudando isso porque Deus deixou como testemunho de que quando ele promete, ele não traz jamais. Daniel, longe de ser um livro difícil de ser entendido, é o livro que foi, o livro do Velho Testamento mais parecido com o livro do Apocalipse que existe, e lá ele revelou a maior profecia de tempo de todas, que começa com Babilônia e termina com a volta de Cristo nas nuvens dos céus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e não se afaste da Bíblia, que é a única maneira de não ser enganado. É nela que a gente conhece a vontade de Deus e o seu plano para a nossa vida. Espero que Deus abençoe você muito. A gente vai se ver de novo na sexta-feira e olha, tudo que você viu até aqui praticamente foi para construir até chegar em Daniel 7. Daniel 7 é algo tremendo. E você verá coisas maravilhosas da revelação da profecia que Deus deu ao seu servo Daniel. Você vai adorar esse estudo, vai gostar muito. E pode convidar pessoas. Na sexta-feira, às 21 horas, estaremos juntos de novo. Deus abençoe vocês. Alguém pergunta? Perguntas? Pode abrir o microfone aí e falar. Nenhuma? Então tá ótimo. Todo mundo entendeu. Ou o microfone está bloqueado? Tião, Oi. é, não tem pergunta, mas tem um comentário aqui. Da mesma forma que Natan foi lá levar uma revelação de Deus para Davi, como você entregou esse estudo, Daniel também foi chamado para discernir e falar essas escritas que apareceram lá. Uhum. E eu lembro que você comentou também que o rei tinha o poder de acabar com a vida de Natan, né? Ele podia fazer isso. Sim. Assim também foi com a vida de Daniel, né? Deus deu tanta graça e autoridade que ele foi lá e falou do juízo que viria sobre a vida dele, né? Ele não teve medo de entregar essa orientação de Deus para ele, né? Eu lembrei disso aqui, só isso de comentar. Sim, Você entendeu o que eu te falei ou eu não? entendi, eu entendi. É que você fez um puxado lá de qual é o papel do profeta. Natan meteu o É, dedo na cara do rei e falou: Tu és o homem, correndo o risco de morrer. Por quê? e- Eu vou até colocar isso, é muito interessante. Foi bom você colocar, vou repetir isso. No Velho Testamento, você encontra três instituições muito bem separadas e todas dentro do povo de Deus. Isso é para você pensar, vocês todos, nós pensarmos a respeito. A gente tinha o rei, e ele representava o poder político. Era o rei. Lá era por herança familiar. Então, o filho substituía e tudo mais. E Deus falava com o rei e o rei falava com Deus. Beleza? Nós tínhamos a outra parte constituída, que era a religião, nos sacerdotes. Os sacerdotes agiam no templo. Os sacerdotes, o rei não se metia com o sacerdote e o sacerdote, e ambos falavam com Deus. Mas o sacerdote era constituído, ele era da tribo de Levi, não poderia ser diferente. E tanto o rei quanto o sacerdote se corrompiam. Porém, tinha um profeta. O profeta não tinha que ser de tribo de Levi, não tinha que ser rei, não tinha que ser nada. Ele não era por sangue, ele era comissionado pelo céu. Ninguém tinha autoridade sobre ele, não escrevia da sua própria vontade. Deus mandava e ele punha o dedo na cara do rei e mandava e falava a verdade na cara do profeta, do sacerdote.
E Jesus Cristo chega lá nos dias dele e fala o seguinte: a qual dos profetas vocês não perseguiram? Não falou nem de sacerdotes e nem do rei. Aí eu pergunto para você, nos dias de hoje, quem é o rei? Quem é o sacerdote? Quem é o profeta? Hum? Pense nisso, porque os dois grupos lá atrás se corromperam e levaram o povo à idolatria. Mas o profeta, perseguido que fosse, ele era o homem de Deus ou a mulher de Deus para levar a palavra de Deus, custasse o que custasse. Isaías foi cerrado ao meio. Zacarias foi morto no santuário. Elias foi perseguido por aquela maluca daquela Jezabel, e, no entanto, todos os profetas foram perseguidos. Quem é o profeta? E se a Bíblia fala que a profecia diz que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos velhos, filhos, jovens terão sonhos, visões. Isso é característica de quê? De rei, sacerdote ou profeta? E o profeta foi perseguido? Pense nisso. Pense muito nisso. Para que não sejamos enganados pela autoridade política na igreja, pela autoridade religiosa na igreja e esquecer perder de vista a função do profeta, que responde ao céu, só ao céu. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma noite extraordinária e nesta semana tenha certeza de uma coisa. A noite vem, a gente vai dormir, mas o Senhor vela por nós, e quando a gente acordar, cumpra-se todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que Ele cuida de você todo o tempo, cumprindo o que prometeu. Prometeu: eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século. E quem prometeu nunca traiu a promessa que fez. Boa noite a todos vocês. Boa noite.